Falando em heresia, dá pra gente abordar aqui algumas heresias que vocês já falaram aqui nesse podcast, né? Seria bom pra tu conhecer, ó. Eu vou falar uma heresia do pastor Carlos Cardoso e o pastor Carlos Cardoso... Uma heresia que alguém diz que é heresia. Não, isso aí, né? Que alguém fala que é uma heresia do pastor Carlos Cardoso e ele vai falar sobre essa visão dele. E vou falar uma que as pessoas dizem que é heresia sua e tu uma fala. só, porque se for muitos assim, não vai lá muito. Vamos lá. Um dos temas mais espetaculares que o pastor Carlos Cardoso trouxe aqui, que as pessoas criticaram bastante, foi sobre a criação do mal. Quem criou o mal, pastor Carlos Cardoso? Então, eu defendo que se a gente disser que não foi Deus que criou o mal, então ele não é o criador de todas as coisas, né? Então, na realidade, a minha explicação é que Deus criou o arcanjo, né? O querubim ungido, o cheio de luz, né? Só que ele sabia que iria se rebelar. Então, a minha questão é que em algum momento na eternidade surge a criação do querubim ungido. E ele sabia que ia se rebelar. Então, se Deus, a partir do momento que Deus é eterno, não tem princípio, meio e fim, se ele não cria, ele tinha que conviver com aquilo dentro dele. Então, para aquilo não incomodá-lo mais, ele criou e destruiu. Essa é a tese, né? Para não criar, porque senão, a partir do momento que surge nele, a questão da potência, né, e o ato, ele surge o ser que a gente chama de Lúcifer, né? E então ele poderia conviver com aquilo dentro dele, ou eu crio e destruo para não me ofuscar. Essa é uma visão, né? É porque assim, a pergunta que fica, se Deus sabe de todas as coisas, ele sabia que Lúcifer se tornaria o adversário, o Satanás, né? Que esse querubim ungido se tornaria o adversário, o Satanás. Por que então ele criou Lúcifer sabendo quem ele se tornaria? Do mesmo jeito que Deus criou você para saber o que você ia se tornar depois. Existe algo, é bom... Pode, Tramontina. Rápido, hein? Entra na questão, por exemplo, Deus já criou o antídoto do pecado antes de criar o homem. E olha que interessante. O cordeiro morto antes da fundação do mundo. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E veja que quando Adão peca, Deus fez túnica para Adão se vestir, sim ou não? Está lá Gênesis 3:21. Então veja bem, mas quando é que Deus criou o animal para sacrificar por Adão? No 5º dia. Então veja que o sacrifício sempre veio antes do homem. Deus, como assim, você nunca vai pegar Deus de surpresa. Deus está no controle de todas as coisas. Mas Deus não ficou triste quando o homem caiu, decepcionado? Os caras pregam, né? Que Deus se Deus chorou. Acredito, né? Que você fez negócio. Puxa, chapéu! Os caras falam que Deus ficou chateado, né? Triste no céu, um dia olhando assim. O que que foi? Fiz o cara aí, o cara não esperava isso. Mas tu falando isso aí, há um momento na história que dá a entender que Deus ficou isso. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí tá fora do... Não, tá fora, né? Não há uma surpresa. Mas o Deus se arrepender de ter feito o homem ali, não é que Deus ficou surpreso. Por exemplo, a ideia sobre Deus ter criado o mal. Deus criou o mal? Não, Deus criou o livre-arbítrio. Logo. Porque assim, cara, Deus sempre, a vida toda, Deus deu opção. Ele plantou o jardim, colocou a Deus, pode comer toda aquela ali você não come. Aí, eu não sei se o pastor Carlos dá por essa linha. Quando Deus falou para Adão assim, ó, aquela árvore eu não quero que você come, Deus colocou no coração de Adão o desejo de comer. Eu não quero que você come, mas colocou no coração de Adão o desejo de comer. Se eu falar pra você assim, ó, Fábio, não mexa nessa caneca aqui. Eu coloquei no seu coração o quê? O desejo de não querer mexer nessa caneca. Mas eu aviso, se você mexer nessa caneca, você pode morrer. Mas a curiosidade, aí no caso foi de Adão, foi tão grande que acabou no que aconteceu. Então, o mal é o livre-arbítrio, cara. Mas como se explica, então, versículos que há na Bíblia que Deus criou o bem e o mal? Porque Deus, de fato, criou o mal. Claro, é Isaías 45:7, né? Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço porque o bem Deus, e o mal. de fato, criou o mal. Agora... Vamos caminhar pela linha da ideia do pastor, que eu não discordo, não. Do pastor Cardoso.
Senão vai ficar Carlos e Carlos Leandro. Cardoso e E o Eduardo. pior é que o Cardoso é Eduardo também, né? É Carlos Eduardo Corrêa. É Não, é Cardoso. Carlos Eduardo Cardoso. E eu sou Carlos Eduardo Corrêa. Acho que é Ezequiel 28 que fala da... Isso. Vamos lá. 28, Ezequiel 28 e 13. Que aí tem aquela linha do teólogo, isso aqui também não é Satanás, é tiro. Sim. Não tem nada a ver com Satanás. Mas, ó, filho do homem, dentro uma lamentação que tu rede de tiro, diz assim, do Senhor, tu és o ginete da perfeição, O único, né? cheio de sabedoria, e perfeito. Não dá pra ser tiro, né? Aí aonde ele morava, nós já falamos isso aqui. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todos os aspectos preciosos. Descobri para papá. Eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte de Deus, no brilho das pedras andavas. Era perfeito, desde o dia que foi criado, até que se achou, ó. Segue a exegese do texto, ó. Primeiro, foi achada iniquidade nele, mas ele não foi destruído. Ele multiplicou o comércio, se encheu de violência, ele não foi destruído. Pecou e não foi destruído. Aí quando ele, lá, acho que Isaías 14, diz que vou pegar o trono por acima do trono de Deus, Sim. opa. Aí não, nego, daí aí a rebelião já não vai dar. Agora, Deus sabia de tudo isso? Sabia. Deus sabia que ia acontecer tudo isso? Sabia. Então, de alguma maneira, Deus de fato criou o mal. Agora, entre fazer o mal e fazer o bem, aí é uma escolha sua. E Isaías, é que nem Isaías 46, 10, né? Que eu anuncio o fim desde o princípio. Então, antes de Deus começar tudo, ele termina primeiro. Então, ele terminou a história e começou ela. Com a previsão da queda. Da e queda tendo já um antídoto antes da queda. Então assim aconteceu com Lúcifer. Sim. Antes, então, da criação Aí do próprio entra Lúcifer. a questão, por que Deus não perdoou Lúcifer? É outra pergunta boa, né? Se Deus perdoou todos os seres humanos que pecaram, se rebelaram contra ele, por que não perdoou Lúcifer também, que pecou e se rebelou Porque contra todos ele? os demônios pecaram no seu estado eterno. Eterno. Aí, Tá? E como se peca no estado eterno, tendo acesso ao que eles tiveram, não tem perdão. E por que nós somos perdoados? Porque nós não pecamos no estado eterno. Nós temos um corpo, e esse corpo aqui é o que nos livra de sermos pecadores eternos. Se Deus mantivesse Adão dentro do jardim, e Adão comesse o fruto da... Ele seria um pecador eterno, seria como Satanás. Também não teria perdão. Então, como eles pecaram no estágio eterno, eles são não têm pecadores eternos, não porque têm eles perdão. tiveram acesso, eles viram tudo que nós almejamos ver. Essa é a... Agora, pega uma outra coisa legal que o pastor falou assim, ó. Que Deus anuncia o fim antes do começo. Pega a história de José. O que Deus anunciou? O que José sonhou? Com o fim. Não vai? 11 feixes, dele é maior. 11 estrelas, sol, lua, tudo tá aí José lá. É só o fim. Sonhou? Sonhou. Você gostou do sonho? Então vamos começar. Aí começa assim, ó. Essa é a história de Jacó. Eu gosto dessa parte de Gênesis. Tendo José 17 anos, a história era de Jacó. Mas vai falar sobre José. Por quê? Porque ninguém tem uma história se não tiver alguém antes da história. Por que nós temos uma história? Porque tinha alguém antes da história. Por que Adão teve uma história? Porque tinha alguém antes da história. Sempre. Deus sempre está antes. E dentro da minha questão teológica, isso aí é uma questão... A minha visão teológica é que Jesus passa a ter corpo na rebelião de Lúcifer, antes da criação humana. Como assim? Por quê? Porque Deus não tem corpo. É espírito. O único que tem corpo é Cristo. Então Moisés viu Deus pelas costas. Ele viu Cristo. Isaías viu o Senhor no trono. Viu Cristo. Então toda a representação é Cristo, porque Deus não tem corpo. E foi Jesus que disse. Então quando Lúcifer, a rebelião e tal, e Deus destrói tudo, e reconstrói, e coloca o homem, é nesse momento, antes de criar o homem, o cordeiro já estava morto. Então Cristo passa a ter corpo antes do homem existir, porque ele é o primogênito. Então, é meio complexo a minha visão, isso é uma questão teológica, que seria Cristo seria o original e nós somos as réplicas dele. É por isso que toda a humanidade vai se submeter a ele. É igual, a história, Você história entendeu? de Hebreus 1 e 5, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, ele é nascido de Deus. Né? Ele é nascido de Deus, ele é gerado e aí ele tem um corpo. Porque eles se manifestam no Velho Testamento, né? Mas como ele se manifesta como o anjo do Senhor. Teofanicamente. É a teofania, é o anjo do Senhor. Mas era disso, porque, por exemplo, ele teve com Israel durante todo o período do deserto. Paulo disse isso em 1 Coríntios 10. Ele era a rocha que eles bebiam. Sim. Aí ele se manifesta para os pais de Sansão. Qual é teu nome? Por que pergunta o meu nome que é maravilhoso? E ele se manifesta para Gideão.
Quando o Gideão pega o sacrifício. Acho que é Gideão mesmo. Pega, não, Josué, né? Josué 5, o príncipe. Que ele vai lá e pega, faz o sacrifício e coloca no chão. Ele falou, não, coloca na pedra. Que a pedra representava o altar, a oferta é no altar. Né? Então ele pega lá e coloca. Aí ele toca a ponta do cajado. Irmão, qual o anjo que tem cajado? Eu nunca li na Bíblia algum anjo que tenha cajado. Então é o Cristo ali. É o príncipe dos exércitos celestiais. É Deus escondido no anjo, é Cristo escondido no anjo, Uma Cristo personificação escondido na sarça, Ele né? está ali. Então ele sempre se manifestou no Velho Testamento. Mas não de sempre forma esteve. corpórea, né? Não, ele sempre de forma teofânica, teofania. Né? De forma corpórea, ele vai se manifestar no nascimento. Mas também acredito, porque o que eu falo também é que como que Deus é espírito e nós somos a imagem e semelhança de Deus? Porque havia um corpo antes. Antes. Né? O protótipo, né? E O que a aí gente chama de você vê. protótipo. Que o corpo. E outra coisa, Jesus não se liberta mais do corpo. É. Não se libertou mais do corpo. O corpo ele é, entre aspas, uma prisão eterna. Que ele não, o corpo. No entanto, A gente vai ver o que no céu. que ele arrastou o corpo. Quando ele céu. morreu e ressuscitou, ele ficou na terra com o corpo ressuscitado Isso. até subir para ter o corpo glorificado. E sem sangue. E sem sangue. E aí você vê a visão de João, capítulo 1. Ele viu Cristo. Com o corpo glorificado. Mas as marcas. Estevão também, né, viu Então, o filho à assentado. direita do pai. E aí, quando você lê assentado, né? Apocalipse capítulo 5, eu acho, para mim, é um dos temas mais emblemáticos da Bíblia, capítulo 5 de Apocalipse, que acontece lá. O ancião não vê o cordeiro. O ancião vê o Cristo. Mas João vê o cordeiro. Porque ver o Cristo para João não tinha nexo. Então ele vê o cordeiro. O ancião disse: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para Babilônia até os 700. Tá. Aí quando João olhei e vi, em pé, no meio do trono, um cordeiro. Mas o cara falou que era o ancião. Mas ele era cordeiro. Eu não concordo com a tese, não sei se eu posso. Essa tese desses louvores, que Jesus morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Não, ele morreu como cordeiro e ressuscitou como cordeiro. Ele é o cordeiro. Que ele é o cordeiro. É só se ler Mateus 26, 28. Porque ali. Aí é uma outra coisa que é a minha heresia, né? Que eles me chamaram de herege, que eu falo que o homem não é a imagem e semelhança de Deus depois da queda. Eu ia entrar nisso aí. Ele falou a heresia dele. Depois da queda. Por que eu falo isso? Porque se você ler Gênesis 5, diz lá que Adão gerou Sete, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Eclesiastes, se não me engano, diz que Deus fez o homem perfeito. Ali é o homem, imagem e semelhança de Deus. O homem procurou para si muitas invenções. Quando o homem cai, ele deixa de ser perfeito. A imagem e semelhança de Deus não é uma imagem e semelhança destruída, pecaminosa. Em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Eu tenho, dentro dessa questão, eu falo algo assim, pode parecer uma heresia, mas vamos lá. O homem pecou, Deus veio, Adão disse foi a mulher foi a serpente. O homem do suor do rosto vai comer da mulher. Trabalhando, ganhando salário mínimo. A mulher. Que está sendo taxado. O que é a mulher? Vou multiplicar as dores de parto. Já aí, tinha filhas, né? quem é que estava na serpente? Você vai comer do quê? O que ele disse? Do pó. E o Deus fez o homem do quê? Do pó. Do pó. O diabo se alimenta do quê? Do pó. Ele se alimenta do homem. Então, a partir do momento da queda, o homem começa a ser o alimento Porque não Do tem- diabo. Seria um pecado do homem em si, né? Não. Aí, tá errado. Então vamos lá. Serpente come pó? A serpente come pó? Não. Serpente come rato. Serpente come boi. Serpente não come pó. E é por isso que ali quebra-se o... Quem come pó? Quem devora o homem? A terra, né? A morte. Não, o diabo, filhote. Acorda pra Ele vida. influencia o homem ao mal. Daí vem Caim, vem toda Não, essa... aí eu entendo que o homem não é. Porque aí quando você lê... Então Adão tinha o poder, tinha essa... de criar pessoas à sua imagem e sua semelhança, após a queda. O último Adão também tinha. E por que eu falo isso? Porque quando você lê, né, Mateus 28, diz assim, ó... a partir do versículo 5. O Léo não vai colocar aqui porque ele tá com dificuldade ali. Não sei com quem ele tá falando, tá nem tem algum grupo de azar. Mas 28, olha lá. Eu falei 28, sim, que é as bem-aventuranças. Nós já passamos essa fase. É o delay. Esse Fábio aqui tá meio estranho. Tudo bem. Ele é estranho. Mas o anjo respondeu e disse: não tenhas medo, porque eu sei que buscar Jesus foi crucificado. Ele não está aqui, já estou, tá? Depois, ó.
Então, ó. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor grande alegria, correram no céu dos seus discípulos. E indo elas, se você ler tudo isso aqui, eles vão falar que é discípulos, e dizer. Aí quando chega aqui, pastor Carlos, e saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor grande alegria, correram no céu aos seus discípulos. E indo elas dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse, não temais. E dizer a quem? A meus irmãos. Então, quando ele morre como filho unigênito e ressuscita como primogênito. E Paulo em Romanos 8:19 diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui, ele faz, assim, um entendimento teológico meu, ele faz o que Adão fez. Adão gerou segundo a sua imagem e semelhança 7. E Jesus gerou, após a morte, quem crê nele, claro, nós, a sua imagem e a sua semelhança. Então nós nos tornamos irmãos dele. Isso Paulo disse lá em Romanos 8:29. O senhor consegue colocar, por favor? Então Jesus resgata a imagem e semelhança. Sim, como ele resgata o caráter, como ele resgata a credibilidade de Eva. 8:29. Quando Eva caiu, ela caiu na onde? No Éden, No jardim. Quando... E a pior notícia foi dada por quem? Por Eva. Né? Sim. Comi o fruto. Você tá bem? Tá com sintoma? Tá tonta? Não, então vou comer. Quando ele comeu, quebrou. Abriu-se os olhos. Você viu que só abre os olhos quando ele come e não quando ela come? Aí qual que é a ideia? A ideia é que se a credibilidade foi perdida no Éden, da mulher no Éden, o que Jesus fez? Restaurou no Éden. Restaurou no jardim. Porque ele falou pra ela, Eva desgraçou tudo, você vai lá e arruma. Ela deu a pior notícia, então uma mulher vai dar a melhor notícia. Vai e diga aos meus irmãos que eu espero na Galileia e que eu já ressuscitei. Aí Paulo diz em Romanos 8:9, porque os que dantes conheceu também se predestinou para serem conformes à imagem de quem? De seu filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então pronto, então nós não somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança do Filho. Perfeito. Porque Deus é espírito, então Deus não tem corpo, não tem como ser imagem e semelhança de Deus. Mas isso foi resgatado só após Cristo. Nós já éramos a imagem e semelhança de Jesus. Quando que somos a imagem e semelhança de Deus, é porque Jesus é Deus. Mas nós perdemos após a queda. Lógico, eu acredito nisso, não sei se o pastor... O senhor acredita que nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus após a queda, pastor? 1 Coríntios 15:22. Assim como todos morreram em Adão, aí diz, todos serão vivificados no último em Adão. Cristo. Então a morte ali é a morte, né, que é a separação eterna, ela surge no pecado, porque o salário do pecado é a morte. O que é a morte ali? Não é a morte física, é a separação eterna de Deus. Então, a partir do momento que o pecado entra, o homem se separa eternamente. Cristo veio restaurar o Éden, a imagem. E aí, dentro desse princípio que Cristo passa a ter corpo antes de Deus criar, nós vamos ter a semelhança do Filho. Então, nós somos a continuidade. E não dá para comparar também o homem caído com Deus, né? O homem caído é mentiroso, corrupto. Deus é mentiroso, é corrupto. Tem a imagem do diabo, né? Falido, caído, quebrado. Porque é a mesma coisa, cara. O diabo não era perfeito antes de ser diabo? Diz lá, Ezequiel, sinete da perfeição, andava sobre as pedras afogueadas. Quando ele caiu, o que ele se tornou? Satanás, acusador e tal. Tornou isso aí, que é Lula e tal. Essa gente que se tornou. Se tornou essa gente. Entendeu? Haddad, Janja. É isso aí que o diabo se tornou. Essa é a imagem. Só não fala que é Moraes, senão acaba com o nosso podcast aqui. Essa é a imagem que sobrou. Dino, tal, essa é a imagem. Então, assim... Então, não tem como você ser imagem de Deus agindo... Não tem como. É a imagem caída. De um homem caído, de algo que foi destruído. E Jesus veio para restaurar. Jesus não veio, Lucas 19:10, não é. Jesus veio, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. Não é o que, né? Não é quem, é o que se havia perdido. Porque o que o homem perde no meio de tudo isso? Deus dá 5 ordens ao homem no Éden, no jardim. Cresça, multiplica, enche a terra, domina e sujeita. O homem consegue crescer, multiplicar. Alguns homens, tem uns que não multiplicam porque quer ficar contra o homem. Aí o homem com o homem não dá pra multiplicar. Não dá, irmão. Boi com boi não sai bezerro. Cresça, multiplique, enche a terra. Isso aqui o homem ainda faz. Agora, dominar e sujeitar, não domina mais. Eu acredito, pastor Carlos Cardoso, por exemplo, não tinha animais selvagens. O leão não precisava ficar lá onde vive hoje, podia viver entre nós. Sim. Mas a consequência do pecado
Nos fez o quê? Não ter domínio sobre isso. Nós não dominamos e não sujeitamos. A terra não nos obedece mais. Pelo excesso de sangue que tem na terra, isso já diz lá em Gênesis 4, quando Deus falou para Abel. A terra, ela não vai produzir mais com a mesma força, porque tem sangue. Então, o lugar que a terra recebe sangue, dificilmente ela produz como deveria produzir antes.